Bom dia, Shalom. Bom dia, shalom, shalom, sejam todos bem-vindos, Glória a Deus. em Vamos nome de orar. Jesus. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, nos cobre com teu sangue, tenha misericórdia das nossas vidas, nos ajuda a entendermos, ó Pai amado, mais e mais aquilo que o Senhor tem para nós, a nossa porção de hoje, aquilo que o Senhor tem, ó Pai amado, como entendimento para nos alimentar, para que vençamos o mal deste dia, Senhor. Em Sim, nome de Jesus, nos ajuda, nos fortalece, nos dá graça, nos dá sim, sabedoria, entendimento, sim, meu Deus. dependência, envolvimento, entrega diante do Senhor, Pai. Há um mal a ser vencido neste dia Sim, meu e que Deus. em nome de Jesus nós possamos aplicar Cristo no nosso dia, para que o mal de hoje seja vencido para a glória do teu nome, para que não fiquemos debaixo desta regência do mal do dia. Temos a oportunidade de vivermos um bom dia, aplicando o teu sangue, o teu nome, a tua presença, a tua manifestação. Por favor, Pai, nos dá sabedoria, nos dá realmente um entendimento para que ouçamos a tua voz, como ontem foi pregado, ensinado, para que nós tenhamos humildade para te ouvir e Sim, sabedoria para aplicar ao Pai, em nome de Jesus, aplicar aquilo que ouvimos. Que o teu nome seja sim, engrandecido e glorificado, em nome de em nome de Jesus. Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Amém? O apóstolo tem falado da parte da sabedoria e até então eu pensava assim que era algo um pouco diferente, né? Tinha uma outra visão da sabedoria. E quando o Senhor, quando ali as pessoas pedem, né, a Deus essa parte de sabedoria que Salomão pediu, e eu tinha isso como algo um pouco diferente, uma outra visão. E ele está fazendo uma separação ali a respeito de uma inteligência ou do ensino ou do entendimento e da sabedoria. Então, ontem a pastora estava pregando a respeito de Marta, de Maria, de ouvir, né? A gente está realmente sendo um ouvido e está aquietada aos pés do Senhor ali. Só que depois fui dormir, eu fui fazer algumas coisas em casa ainda, a gente foi deitar, e aí eu fiquei pensando a respeito desse, o próximo passo. O primeiro passo, nós estamos ali, então, depois eu, mais no final da palavra, eu falei a respeito de se crerdes e me ouvirdes. Então, eu creio que tem um passo a gente crer, para a gente parar para ouvir. Aí a gente vai crer, depois a gente tem que ouvir a Jesus, depois nós temos que aplicar, que aí vai entrar essa sabedoria. Porque nós podemos ter um entendimento, podemos ter uma revelação, podemos ter uma inteligência espiritual e ficarmos exatamente no mesmo lugar que nós estamos, porque não tivemos sabedoria para aplicar aquilo. Então não vai adiantar muito e vai, na verdade, nos atrapalhar, porque quanto mais nós somos removidos da ignorância, pior fica. Em que sentido? A ignorância, ela é um dispositivo de proteção deixado por Deus para que nós não sejamos tão bombardeados. Logicamente que tem, meu povo é levado cativo porque lhe falta conhecimento. Então a ignorância, ela também está nos expondo a um tipo de cativeiro, a uma prisão. Mas também está escrito que eu não levo em conta o tempo da ignorância. Então é mais fácil você acessar perdão quando você é ignorante, é mais fácil você acessar mudança de rota. A ignorância, ela é um dispositivo que Deus deixou assim como uma misericórdia para a gente voltar logo. Então tem a bondade que você vai fluir naquilo que Deus está falando. Então, bondade e misericórdia. Bondade eu entendo que você está na perfeita vontade de Deus, você flui naquilo e você obedece, você tá. Quando você sai dessa bondade e faz aquilo que dá na sua cabeça, daqui a pouco nós vemos a nossa vida fazendo o quê? Senhor, misericórdia. Então, quando você fala Senhor, misericórdia, não como um jargão evangélico, mas como um clamor da tua alma, é porque você saiu da rota e agora você precisa voltar. Você está falando, Senhor, me coloca na bondade de novo. Eu me perdi. Pai, misericórdia. Aí ele vai lá te socorrer. A misericórdia é um socorro. E aí, assim também como a ignorância, ela é um socorro, porque de alguma forma você não sabe que era para pôr o dedinho na tomada, então você não vai ser punido se você colocar, você vai levar o choque. Do choque você não vai ser livrado muitas vezes. Você pôs o dedinho, igual a criancinha, vai lá e põe o dedinho na tomada. Levou o choque, mas o pai não vai bater naquele dia. Agora, quando ele sentar com essa criancinha, quando eu sentava com o Matheus, eu falava assim, Matheus, aqui é o seguinte, ó, isso aqui dá choque. Você viu que doeu? Você viu que dá choque? Você viu que machuca? Ou mesmo antes de ter dado. Não coloca mais a mão aí que tá errado, tá bom, filho? Tá bom. Entendeu? Entendi.
daí para frente ele já apanhava mesmo. Que aí se ele cismasse de colocar o dedinho ali de novo, ele ia levar uns tapinhas no bumbum, porque aí ele já não era mais ignorante. Ele já estava exposto, ele já sabia o que ele tinha que fazer. E aí ele não aplicou, ele não foi sábio. Aí ele já tinha o conhecimento, ele já tinha o ensino, como aquele homem tinha da vida do pai dele. Davi deu a ele conhecimento, deu a ele ensino. Aí ele pede a Deus sabedoria para poder aplicar tudo aquilo que ele tinha de bagagem. Então é disso que o apóstolo está falando. Então, para o Mateus, quando eu falo para ele assim, ó, não faz tal coisa, eu dei uma bagagem para ele, dei um ensino para ele. Então agora ele tem que ter sabedoria para olhar para a tomada e falar, eu não vou pôr o dedo aí. Só que muitas vezes nós não somos sábios e nós colocamos o dedinho. A gente insiste em colocar o dedinho, porque a gente tá nessa trajetória. A gente tem fé, a gente está ouvindo, mas a gente não aplica. Aí o mal do dia não é vencido. Aí você fala assim: ah, basta cada dia o seu mal. E hoje o meu mal me engoliu inteirinha. Por que te engoliu inteirinha? Porque você não teve sabedoria para aplicar aquilo que você já tem de entendimento e conhecimento da parte de Deus. Se você buscar no mal do dia de hoje, aquilo que você tem da parte de Deus no teu arquivo espiritual, você vai vencer o mal desse dia. E amanhã você vai vencer o mal de amanhã, e depois de amanhã o mal do depois de amanhã. Nós não estamos vencendo o mal do dia porque nós não estamos aplicando. Ou somos ignorantes, e Deus quer que nós busquemos o entendimento. Shalom, irmão, bom dia. Para nós estarmos atentos, ou se você já não é mais ignorante, está faltando aplicar aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já sabe, aquilo que você já tem de entendimento e inteligência para virar sabedoria e você vence o mal do dia. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos entrar aí na sobreposição com a pastora e depois vamos ver o que acontece daqui para frente, que eu estou meio vegetando. Mas vamos lá. Vencer o mal do dia, né? Glória a Deus. Nós temos alguns dias aí para vencer, em nome de Jesus, de acordo com essa sobreposição que estamos tratando, não é? E eu creio que o Senhor nos dará uma grande vitória, porque estamos trabalhando aqui em relação a um Deus que a nossa consciência criou, a nossa consciência impura, corrompida, contaminada, cauterizada. Criou alguém aí que não é a verdadeira manifestação do nosso Deus, não é o nosso Deus bondoso, misericordioso, criador, poderoso, todo-poderoso, não é a manifestação do grande eu sou. Então, nós precisamos destruir isso, e é o que nós vamos fazer hoje, em nome de Jesus. Nós deixamos aí na sexta-feira, se eu não me engano, uma pauta, na sexta-feira, acho que conseguimos colocar a pauta ali, para gastarmos tempo no final de semana nessas falsas visões que o adversário colocou nas nossas vidas, e depois orando ao Senhor, Senhor, como vamos fazer essa renúncia, como vamos nos manifestar, não é? Não veio uma renúncia assim toda escrita, toda organizadinha, mas existem alguns fundamentos aqui dentro do meu espírito que nós vamos tratá-los, amém? Renunciando. E qual que é o importante? O importante é reconhecermos que nós criamos uma imagem de Deus injusto dentro de nós. E quando criamos uma imagem de Deus injusto, nós estamos caindo naquilo que Satanás quer que o homem venha a cair. Satanás, ele entrou aí dentro do ideário do homem, dentro daquilo que o homem estava vivendo, através de mostrar uma imagem de um Deus injusto, um Deus mentiroso, um Deus que não tinha verdadeiramente um compromisso com o homem. Então, é essa imagem que hoje nós vamos querer desmontar, tanto a nível geracional. Às vezes famílias inteiras, né, carregam essa bagagem. Deus é injusto, porque criança morre, porque que eu vejo criança defeituosa, porque eu vejo assassinato de pessoas boas, porque eu vejo isso, porque o mundo está em guerra. Deus é injusto. E aí nós pegamos as realidades da nossa própria vida e aquilo foi crescendo dentro de nós, e eu coloquei aí algumas coisas. Deus não me amava, não cuidava de mim, e mais algumas outras coisas aí. Algumas coisas boas para ajudar a gente a desmontar esse Deus injusto, né, de dentro de nós, que às vezes pode estar aí. Partimos do princípio que o homem não é inocente. Então a criança, ela acabou de nascer, ela não pecou, mas ela já tem um pecado original. Ela não é inocente. Ninguém nasce inocente. Aí o pessoal olha e fala assim: ah, é inocente. É inocente no sentido das decisões que ela tomou para trazer um monte de pecado sobre a vida dela. Então, hoje aqui nós estamos em 14, 15 pessoas de adultos,
que nós não somos inocentes, não só pelo pecado original, mas nós não somos inocentes porque nós já praticamos muitas coisas que nos tirou essa pureza e nós então pecamos mesmo. Nós já agora temos aí, estamos lutando, nós estamos aqui limpando sobre posição de personalidade, por causa de idolatria, por causa de sexualidade, tudo que nós estamos tratando e vamos tratar justamente por causa dos nossos pecados. Então, agora, para nós, o nosso entendimento hoje, a gente com 30, 40, 50, 60 anos, é mais fácil a gente entender. Não, mas realmente eu fiz isso. Realmente eu tive uma vida meio esquisita nessa área, então agora tá certo eu ter que limpar, eu ter que fazer. Mas quando você olha uma criança de dias morrendo de fome, ou levando um tiro de uma bala perdida, ou sendo vendida para ser tirado dos seus órgãos, aí você fala, mas não, mas essa criança não dá. Mas nós temos que entender, então, é que a raiz do negócio já tá perdida. Existe um pecado original ali que já herdou, já nasceu daquela árvore do pecado, então não tem como frutificar de outra forma. Não tem como falar assim, não, nasceu, tá. Não, já tem um negócio ali. Então, uns mais, outros menos, mas já tem. Então, isso aí me ajudou bastante a entender certas coisas. E outra coisa que me ajudou bastante a entender certas coisas, quando um menino que trabalhava comigo, ele falou assim, sabe uma coisa que eu não entendo? Se Deus é Deus, se esse Deus existe, se tudo isso existe, e se ele tem todo o poder, se ele pode todas as coisas, por que ele não parou tudo no dia que ele viu, por exemplo, Adão e Eva caíram, tá? Prega para eles, eles se arrependeram. Então, salvo, acabou. Põe o diabo com os demônios dele lá no inferno para sempre, volta para casa, para o céu com Adão e Eva e interrompe, cara. E nós não estava aqui, eu não estava aqui passando essa vida. Eu não estava aqui passando esse negócio que eu estou passando, eu não tinha, eu não existi. E aí ele começou a argumentar. Falei, cara, se Deus me der alguma coisa, depois eu te falo. E aí o que Deus me trouxe? Na verdade, nós temos uma linha de raciocínio equivocada, como se eu tivesse que pegar hoje, produzir alguma coisa, e amanhã outra coisa, e depois de amanhã outra coisa, daqui 5 anos. Para Deus aconteceu tudo ao mesmo tempo. Então não tinha como ele interromper isso. E não tinha como ele interromper esse processo, não só porque para ele já teve começo, meio e fim, tudo ao mesmo tempo, ele já viu tudo pronto e acabou. Mas não teve ele não tinha como fazer isso também por causa da justiça dele. Porque imagina se Deus tivesse feito isso. Tá, pegou Adão e Eva, mas ele já tinha visto toda a humanidade. E em 2024, nós que estamos aqui buscando esse Cristo, estamos falando, Senhor, eu te aceito. Senhor, eu te quero. Senhor, o Senhor para mim é importante. E Ele estaria vendo nossas vidas aqui, com as nossas mãos levantadas, querendo acertar nossa vida, querendo voltar para casa, através do sacrifício de Jesus Cristo, e nós seríamos interrompidos. Nós nem nasceríamos. Ele iria nos abortar por causa do sofrimento daqueles que não querem. Ele estaria sendo injusto comigo e com você. Então entenda que Deus é perfeito. E por causa da justiça dele, porque ele sabia que você estaria aqui agora, em 2024, com as tuas mãos levantando, falando: Senhor, misericórdia, me ajuda, eu preciso do Senhor, por causa tua mesmo. Ele falou assim: eu não posso fazer isso. Eu não posso parar em Adão e Eva, porque todos terão oportunidade. Aqueles que não quiserem, é uma história. Mas eu não posso ser injusto com aqueles que me querem. Eu não posso abortar aqueles que querem a minha presença, que vão se entregar à minha presença. Então eu sou justo. Então ele foi, do começo ao fim, o plano inteiro está Sim, sendo executado. Oportunidade para todo mundo. Agora, quem vai querer, quem não vai querer, é outra conversa. sim. E aí, eu explicando isso para ele depois de uns dias, ele pôde entender. Então, para mim, isso ajuda bastante. A gente remover de uma vez por todas essa parte de Deus ser injusto, ou de Deus ser cruel, ou de Deus querer. Ele é perfeito mesmo, irmão. É como a pastora está falando, Deus é perfeito. Então, ele é justo com todo mundo, até com Satanás. Ele vai receber exatamente a medida daquilo que ele plantou. Deus é perfeito e é justo. Então, Lúcifer tinha tudo. Ele plantou e ele está colhendo e vai colher pela eternidade tudo que ele plantou. Porque ele foi projetado para ser eterno, o querubim da guarda ungida. Olha o patamar.
Ele foi projetado para isso. Deus fez isso. Falou, ó, você aqui é isso aqui, ó. E agora ele está com um decreto, uma sentença irrevogável que ele arderá no fogo do inferno para sempre. No mesmo nível que ele tinha de glória, de desfrutar da glória, ele vai desfrutar da decisão dele. E acabou. Então Deus é perfeito e justo com o adversário e com a minha vida e com a tua. Então isso talvez te ajude a entender que Deus não é injusto, que Deus não te deixou para trás, que Deus não está matando crianças inocentes, que Ele não está deixando aí que tudo aconteça. Vamos ver quem tem mais sorte, quem tem menos. Porque às vezes a gente pensa isso. Fala, cara, fulano tem sorte, hein? Olha, dá tudo certo. Ó, a pessoa, coitada, aquela pessoa não vai mesmo, não tem como. Quando parece que vai, e parece que é Deus que está fazendo isso. Aí, se você sentar e conversar com a tua vidinha brava, quando eu sento e converso com a minha vida brava, eu entendo que Deus tem Que nada a se ver com queixou. isso. É do que se queixa o homem, dos seus próprios pecados. Então, quando eu sento para conversar com a minha vida brava, de 55 anos, uma vida esquisita, eu percebo o quê? Eu tive muito mais oportunidade para estar bem melhor do que eu tô do que eu tá. Tá ruim do jeito que eu tô ficando agora? Não tá. Mas para te falar a verdade, dá para estar bem melhor. Sim, E Deus quis que estivesse. sim. Talvez na sua vida, se você pensar há 2 anos, há 3, há 5, há 10 atrás, o que Deus falou com você, oportunidades que você teve, coisas que chegaram na sua vida, coisa que Deus preparou para você e você falou não, não, não. Ou coisa que o diabo preparou para você e você falou sim, sim, sim. É isso que está dando problema agora. São essas bombas da nossa decisão de 2, 3, 5, 10 anos atrás que está estourando na nossa cara. E a gente fica, às vezes, nessa atmosfera assim, ai, Deus não está me guardando, Deus é injusto. Para um pouquinho, senta, vai lá na área da sua casa depois, na sacada do seu prédio, num jardim, olha para uma árvore e pensa um pouquinho, que aí o Espírito Santo vai começar a te trazer. Nossa, mas há 3 anos, hein, quando ele me chamou para isso, eu não fui. Há 4 anos, quando o diabo me chamou para isso, e eu fui. Há 6 meses, quando, entendeu? Aí você vai começar a montar um quebra-cabeça espiritual que você vai poder entender por que tem aí umas bombinhas explodindo que você agora está arrumando para poder ficar com a tua vida redonda. Então Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é bom e Deus é fiel. Amém? Amém. Quando a gente olha para aquela criancinha, né, que a gente pensa, ai, que pacotinho de amor, a gente tem que lembrar também que ela é um pacotinho de iniquidade. Às vezes choque um pouco a gente, né, sobre isso. Olhar para aquela criança e ela é um pacotinho de iniquidade, ela não está manifestando a iniquidade, mas infelizmente ela carrega toda a iniquidade, Sabe por quê? Porque nós nos envolvemos emocionalmente. é a emoção. Porque o incapaz, ele nos toca. Nós fomos na casa da minha mãe esses dias e minha avó tá com 98 para 99. E ela tava surtadinha. Aí a minha esposa vai lá no quarto, que eu fui lá para ver ela, assim, você veio sozinho? Tava perguntando dela. Falei, não, a Fátima não tá aí, eu vou chamar. Peguei, chamei a Fátima, saí do quarto e deixei a Fátima. Aí nós fomos lá pra sala. Tava eu, minha mãe e minha irmã na sala e ela com a minha avó no quarto. Daqui a pouco nós já ouvimos uns glórias, uns gritos, uns sai em nome de Jesus. E a pastora lá com ela. Só que se você olhar minha avó com 99 anos, encolhendo, tudo murcha, sem dente, você fala, tadinha. Um pacotinho de sofrimento, ou um pacotinho de, ai, quase 100 anos, que fofinha, Uhum. cheia de iniquidade, lotada. Sabe o que minha esposa trouxe na sala de notícia para o neto, para a neta e para a filha? A avó de vocês e a tua mãe, Georgette, já está no inferno, em vida. Ela está em sofrimento agora. Orei por ela, repreendi, e vai depender da decisão dela. Então, a minha avó, ela já está sentindo fagulhas, fragmentos e centelhas do inferno agora, deitadinha na cama, incapaz, encolhidinha assim. Uma graça, lotada de iniquidade. Falou para minha esposa: meu problema é a mágoa, lotada de mágoa, um coração ferido, amargurado, um fel em vida, fel. Mas ela plantou muita coisa ruim. Deus quer dar livramento para ela, faz tempo que Deus está falando com ela. Só que ela pode morrer incapaz, encolhidinha, e a gente olhar
E a gente se envolve rapidamente na nossa alma com aquele negócio de falar, ah, coitadinha, não é possível que Deus não vai levar isso aqui em conta e levar minha vovó para o céu. Você chora, irmão. Se você vier na casa da minha mãe, você olhar, você começa a chorar. Não, não é possível que Deus vai ser tão injusto e levar e deixar ela ir para o inferno. Olha, Deus vai ser justíssimo se ela for para o inferno, porque foi a decisão dela. Ai, pastor, você não tem misericórdia da sua avó? Tem. Já preguei para ela, já orei por ela. Só que se ela morrer desse jeito e chegar e ir para o inferno, eu tenho que aplicar a justiça de Deus, não a minha, porque a minha justiça ela é falha. A minha justiça ela é romântica. A minha justiça ela quer amar quem Deus não está amando. Aí você olha a criancinha, o pacotinho, ai, que belezinha que a pastora falou. Mas tem ali por trás. Então, cuidado com o incapaz. Cuidado com a dó das tuas incapacidades. Não se envolva emocionalmente nem com você. Toma muito cuidado com isso. Esse é o ponto. Porque às vezes nós olhamos para nós e nos envolvemos emocionalmente com as nossas vidas, com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, com as nossas mágoas. Aí fala, não, não é possível que Deus não vai me tirar dessa situação, pastor, porque você não sabe o quanto eu estou sofrendo. Você não sabe o quanto eu já sofri. Realmente eu não sei. Sei de alguns casos de algumas pessoas. Mas eu sei que dos meus sofrimentos e as minhas dores, se eu me envolver emocionalmente comigo e ficar com dosinha de mim mesmo, olhar para as minhas incapacidades e falar assim, ai, que barbudo mimosinho. Tadinho, Deus não vai fazer nada. Deus não vai fazer nada mesmo, Deus me ama. Só que quem está fazendo é a minha iniquidade, é o diabo. E pode ser o barbudo mais mimoso do mundo. Se bobear, se perde. Porque eu não posso me envolver com os meus sentimentos dentro da minha incapacidade, dentro daquelas coisas emocionais. O pastor olhar para ela é um mimo. Sabe um doce de coco bem feito que a pastora Margarida faz? É aqui, ó, a pastora Fátima. E ela vai olhar e falar assim: ah, não é possível que Deus não vai olhar essa coisa meiga e dócil e vai fazer. Não, Deus vai olhar, não, realmente você é meiga e dócil. Só que Adão? essa dama, não sei o que falou. Só que quando ela se perde da rota um pouquinho, o meiga e o dócil vai embora. Sim. E se ela se envolver com isso emocionalmente e se achar, não, mas eu sou, ela vai ter problema. Então, cada um no seu temperamento, na sua personalidade, no tanto que mergulhou na iniquidade, para todo mundo Deus vai ter uma resposta e Deus vai ter uma sentença. Então, não se envolva com você emocionalmente, com as suas incapacidades. Não olhe para as pessoas como um incapaz que está nela, que você pode ser enganado de uma forma absurda. A minha avó, se eu mandar uma foto para você, você fala assim, não, não tem como. E os demônios estão lá. E o tormento está lá. Ela está vendo o vulto, está vendo a imagem, está vendo as Tá coisas, vendo fogo? está vendo o fogo, está queimando, está doendo. Então, por isso que são fagulhas do inferno. Ah, mas ver vulto não tem nada a ver com o inferno. Tá. Mas o que ela está sentindo lá, eu creio mesmo, que ela está sentindo já aquela presença do inferno ali. Sim. Aquele quarto ali não está num ambiente espiritual legal. Mas teve oportunidade. Deus Amém? não é injusto. Deus não é injusto. Então, amados, E aí, pode falar. então, o que acontece? O Senhor deu uma saída, não é? Nós fomos lá no sábado, e sábado de madrugada, o Senhor trouxe uma estratégia. Se a família aplicar, eu creio que o Senhor vai resgatá-la e vai resgatar o geracional iníquo que essa mulher plantou. Bem, amados, uma vez o Senhor deu um sonho para uma das irmãs do Alexandre a respeito de uma determinada enfermidade que estava rodeando a família depois que o pai do pastor faleceu. O pastor fez uma reunião e falou: é o seguinte, a minha irmã, essa aqui, teve essa revelação da parte de Deus. O adversário está tentando se comunicar para estabelecer essa enfermidade. A enfermidade o levou. E ele falou: se vocês acreditarem nisso, nós vamos orar. Esse sonho ser profético, nós vamos orar, e essa enfermidade, essa maldição hereditária, não estará sobre as nossas vidas. E aí, temos as mãos ali, oramos, repreendemos e entendemos que da parte do pai dele, aquele contato, aquele ponto de contato que ele queria deixar, estava sendo sentenciado.
E a mesma coisa, logo eu vou conversar com o pastor, né? Que foram dias corridos aí, esses últimos dias, ontem, no caso, bastante coisa, não consegui passar para ele, mas Deus nos deu uma estratégia. E como família, nós podemos nos reunir e revogar toda essa plantação, inclusive deixá-la lúcida para decidir. A igreja tem esse poder, a igreja tem esse entendimento, a igreja tem essa manifestação da presença de Deus, de deixar a pessoa lúcida para ela decidir bem, porque o príncipe desse século cegou o entendimento para que a luz do evangelho não lhe resplandeça. A luz é Cristo. Então ali ela está em trevas. Falei para ela bastante, tive que amarrar demônios, tive que pedir para Deus manter a mente dela por um tempo lúcida para que ela pudesse receber a Jesus de uma maneira consciente. E o Senhor depois, no sábado de madrugada, trouxe para mim medidas de iniquidade, foram cheias. É preciso de medidas de arrependimento, o suficiente para arrancar essas medidas de iniquidade que ela deixou ali. E ela já deu ali, né? Deus fez ela dar a porta de entrada, que é a mágoa. Então, nós podemos entrar na presença de Deus como família reunida, falar: nossa casa, isso não vai perpetuar. Senhor, em nome de Jesus, nós, por identificação, Ezequiel 22:30, nós entramos em tua presença para pedir que a mente da avó do Alexandre seja liberada para que possamos ali pregar a tua palavra e ela possa ir morar no céu. Foi interessante que a mãe do pastor, minha sogra, falou: eu não entendo qual que é o propósito disso, porque ela só está sofrendo. E não muito tempo depois veio a resposta: Deus quer salvar. Ele não tem prazer que o homem vá para o inferno. Então, eu creio que por conta de tantas orações, não é? Senhor, salva os Pavanelos, Senhor, salva os Araújos, Senhor, salva, Senhor, salva. Está diante do Senhor a oração familiar que foi feita por nós, minha vida, a vida do pastor Alexandre. Quantas vezes oramos ali, decretando o nome de cada familiar ali, o sobrenome de cada familiar, pedindo para Jesus. Então, precisamos entender que Deus vai criar meios de que aquilo que foi plantado no altar venha ao céu. Entendeu? Então, nós temos esse poder. Não podemos entregar as pessoas à morte. E Deus me visitou com um amor sobrenatural pela vida daquela mulher. Eu tenho certeza que eu estava envolvida com o amor de Deus naquele lugar. Não era o meu amor bonzinho. Era um amor de justiça, um amor de verdade. A senhora é culpada das suas escolhas, agora a senhora precisa decidir. Não era aquele amor, ai, coitadinha da senhora, não. Era um amor de escolha. A senhora pode se arrepender hoje. O adversário não pode levar a sua vida se a senhora decidir. Por favor, aceite. Não é? Um amor maravilhoso da parte de Deus. E é isso que ele quer fazer hoje. Ele quer tirar essas camadas, as camadas que Adão e Satanás deixou nas nossas vidas para nos entorpecer. Então, nós temos aí essa renúncia, e como eu estava dizendo, eu não fiz uma renúncia escrita. Talvez depois eu lance só os fundamentos. Não vou fazer uma. Muitas vezes, intercessores, somos muito mal compreendidos, porque não permitimos provavelmente, ser envolvidos, né, pelas emoções. Pode falar. Essa parte do arrependimento por identificação é uma arma muito tremenda que Deus tem para nossas vidas e que você pode, de repente, aplicar na vida das pessoas. Porque você vai se colocar na brecha por aquela pessoa. Lógico que existem níveis de autoridade. Sim. Então, se você for esposa, se você for esposo, se você for pai, mãe, você vai ter mais autoridade. Porque se você é uma esposa, você é uma com o seu marido. Então, você tem muito mais autoridade no mundo espiritual para estar fazendo isso. Mas mesmo que você não tiver esse nível de envolvimento, se você é pai, você e a sua filha, o teu filho não é casado, você tem ali, então, toda a autoridade sobre a vida dele. Então, é mais fácil você entrar no mundo espiritual no arrependimento por identificação. Então, na vida de Abigail, se você for ler lá depois, com Abigail, com Davi, com Nabal, aquela loucura de Nabal, de não entregar o que Davi estava pedindo, e Abigail, então, rapidamente, quando ela é notificada daquilo, então há uma pressa para você fazer as coisas. Existem momentos na nossa vida, Abigail, ela foi alertada por um servo, ele falou assim para ela: o nosso Senhor, a senhora sabe que ele é louco. E ele falou não para Davi. E Davi serviu os nossos empregados lá. E Davi não vai deixar isso quieto.
Ou seja, o empregado fez a leitura espiritual do que estava acontecendo. Só que ele não tinha autoridade para fazer nada. Ele era só um empregado. Mas ele foi para a autoridade daquele lugar para falar assim, ó, vai dar problema, tá? Então eu tô avisando a senhora. Nabal não adianta eu falar porque ele é louco. Ele não ouviu nem o servo de Davi. Se eu for falar, ele vai me matar. Mas a senhora pode fazer alguma coisa. A senhora pode fazer alguma coisa? E ela então pega o que Davi pediu, manda os servos na frente e logo ela vai atrás. E chegando na presença de Davi, ela se prostra, se humilha e rapidamente ela fala para Davi: coloca esse pecado na minha conta. Eu pequei e me perdoa. Meu marido é louco. Abigail quer dizer sensata. Então você pode entrar na presença de Deus para revogar um pecado do seu marido, da sua esposa, do seu filho, e falar assim: Senhor, meu filho é louco. Isso que ele fez é loucura. Me perdoa. Eu põe na minha conta. Aí você vai estar sendo sensato e você remove aquilo. Você pode limpar o mundo espiritual. Você pode fazer esse arrependimento por identificação. Quem se interessar por essa palavra, tem uma pregação lá no YouTube, depois você pede e a gente manda. Ou depois põe no grupo aí, sei lá. Então, você pode fazer esse trabalho e ele é muito eficiente. Você consegue mudar muita coisa nesse arrependimento. Porque a minha avó hoje tá difícil de ouvir, tá difícil de decidir, tem hora que tá lúcida, tem hora que não tá, mas nós podemos fazer esse trabalho por ela. Nós podemos fazer esse arrependimento. A Então, estratégia está toda aqui marcadinha então você já. vai, então você vai tornar um incapaz. Nabal era justamente isso. Nabal quer dizer loucura ou louco. Ele era um incapaz de tomar uma atitude espiritual que trouxesse vida. Todas as atitudes de Nabal traziam um ambiente de morte. Mas a sensata Abigail, ela se levanta e no arrependimento por identificação, ela vai lá e ela remove um decreto de morte. Davi tinha falado, não vai ter um vivo amanhã cedo. Cara, e Davi era muito decidido e muito fiel àquilo que ele falava. E ela consegue ressuscitar antes que morresse. Uma coisa linda que a Abigail faz. Abigail, na presença de Davi, ela vê aquele monte de morto e ela ressuscita antes de morrer. Ela fala, eu sei que morreu, mas me perdoa. Me perdoa. Põe na minha conta. Põe na conta da sensata, Davi. Eu trouxe tudo que você pediu. Esquece a loucura. Esquece o louco. Se você se manifestar contra a minha casa, baseado na atitude do louco, você vai matar todo mundo. Mas se baseia na atitude da sensata, vai ser melhor para você. Você não vai ter muita coisa na sua conta, porque foi ele que pecou. Você vai matar todo mundo. Ela argumenta também na vida de Davi. Ela é muito sábia, Abigail. Então você vai ter uma estratégia da parte de Deus para ter uma intercessão sábia que vai remover esse mundo espiritual e vai ressuscitar antes que morra. Pastor, tá para morrer, corre. Pastor, já tem decreto de morte, corre. Vai lá, ressuscita antes que morra. Aleluia. Aplica isso. Muda esse mundo espiritual, muda o cativeiro do seu marido, da sua esposa, da sua empresa, da sua casa, dos seus filhos, da sua igreja, do seu ministério, da sua chamada, da sua própria vida. Muda isso. Ressuscita antes que morra. Pastor, está perto a morte está vindo a cavalo, com um monte de guerreiro. Corre lá. Se encontra com isso, tenha coragem. Abigail foi muito corajosa, foi muito ousada. Tinha um decreto de morte. Ela pega o jumento, ela manda os empregados na frente com as coisas e ela vai lá, ela não manda recado. Tem coisa que é você que vai ter que encarar. E ela vai encarar um guerreiro. Ela vai encarar homens. Ela não vai lá tomar um chá da tarde com a Rainha Elizabeth. Isso é fácil. Mas ela vai encarar um guerreiro furioso, Com a espada que tá desembainhada. bravo, que tá com a morte fervendo dentro dele. E ela fala: tenha misericórdia da Sim. sensata. Tenha misericórdia, remove isso. E Davi então fala para ela: pode voltar para tua casa. Eu considerei a tua oração. Eu não vou matar ninguém. E ele pega as ofertas, pega o que ela levou, mas não foi a oferta, né, que mudou tudo. Ele volta para trás porque ele pega um clamor de uma sensata, um arrependimento por identificação. Ela limpa aquilo. Ela muda o nome. É como se tivesse chegado, é tão tremendo isso,
que é como se aqueles servos de Davi tivessem chegado na casa dela e falado com ela. Entendeu? É isso que ela faz. Davi acreditou, o mundo espiritual passou para Davi o seguinte: Davi, se ela tivesse lá, sido procurada pelos seus servos, ela teria mandado tudo o que você pediu. Então considera isso. Então ela anula a atitude do louco. É como se não tivesse passado Nabal pela vida de Davi. Arrependimento por identificação. A conta está zerada. Aleluia. Abigail faz isso, ela zera a conta. Davi olha e fala assim: se ela tivesse lá, ela teria mandado. Então eu aceito como se ela tivesse. Aleluia. Eu apago a manifestação da loucura e recebo a manifestação da sensata. Podemos fazer isso. Que em nome de Jesus sejamos encorajados e fortalecidos no Senhor. É um trabalho árduo, tem que ter coragem, tem que ter ousadia, tem que ter discernimento, tem que ter entendimento, porque senão a morte se pega. Sim. Entra, mas entra calçada. Entra Sim. preparada, entra assim, Senhor, eu vou lá, no teu nome, e faz essa obra aí. Amém? Amém. Em nome de Jesus. E é exatamente isso. O Senhor ainda me deu entendimento. Ele falou: tenha cuidado com os guardiões de linhagem. E falou qual linhagem é, para fazermos essa obra. Entenda que quem é o sensato dos sensatos é o Senhor Jesus. Então, não vamos lá falando, eu sou, né? Eu vou fazer isso. Não, você vai falar, Jesus já fez isso. E eu entro no sacrifício do meu Cristo. É nele que eu estou confiando. É na justiça dele que eu estou decretando. Eu estou entrando nessa batalha. Eu me escondo em Cristo. E aí você vai falando dentro daquilo que está acontecendo e o Senhor vai mudando quadros. Muitas e muitas vezes, quando o apóstolo Éder Gregório estava fazendo as renúncias, não é? Aquelas renúncias que ele fazia de todo tipo de pregação, ele trazia normalmente depois uma renúncia no final de semana, ou às vezes na própria pregação mesmo, e ele fazia as renúncias. O meu esposo e a minha família iam juntos. Eu falava: Senhor, o meu esposo, eu sou uma, meu filho, minha nora, não gerei filhos para a calamidade. E aqui estamos nós diante de ti. Eu estou revogando geracionalmente pelo sangue de Jesus Cristo. O sacrifício da cruz é perfeito. Então, toda a limpeza pela qual meu espírito, minha alma e meu corpo estava passando, meu esposo, meu filho, minha nora, meu geracional, meus futuros netos, estavam passando também. Então, esse é um recurso que existe no reino de Deus. Então, hoje, amados, é exatamente isso que precisamos entender. Como podemos segurar dentro do nosso coração de que Deus é injusto, como Eva e Adão fizeram naquela época no paraíso, se ele já enviou Cristo? Adão e Eva não tinham consciência de que Jesus seria enviado, um cordeiro para tirar os pecados do mundo, mas nós já temos essa consciência. Então dá para desmontarmos todo o esquema, todas as estruturas, todos os baluartes da mentira que Satanás tem procurado colocar dentro do nosso sistema de raciocínio para manter Deus como injusto. Porque, como o pastor Alexandre falou, se ele me viu, se ele te viu com a mão erguida, falando: não, eu aceito o Senhor Deus, eu quero o Senhor, como ele destruiria as nossas vidas para que não vivêssemos a eternidade com ele, porque alguns não iriam querer, ele estaria sendo injusto. Só que presta bem atenção, como é que Deus teve que exercer esse plano dele de salvar aqueles que haveriam de querê-lo. Ele teve que enviar Jesus, o seu filho. O preço que Deus pagou para manter o nosso livre-arbítrio foi altíssimo. Então, em nome de Jesus, que as estruturas de que Deus é injusto na sua vida e na minha vida caiam cada vez mais. Que nós possamos entender isso profundamente dentro do nosso coração. Para que todo resquício dessa maldade, dessa iniquidade que a árvore do bem e do mal quer manter dentro de nós, seja totalmente arrancada. Porque se Deus não tivesse interessado em nós, amados, em nos resgatar, ele olharia para o homem: você pecou, você vai ter o mesmo destino que Satanás. Você vai ficar apartado de mim para sempre. Eu não vou enviar ninguém para te buscar. Eu não vou enviar ninguém para te resgatar. Você vai ficar preso nos seus próprios delitos, nos seus próprios pecados. Porque, como diz a palavra, é interessante, é notório que alguém venha e morra pelos seus próprios amigos, por aquele que o ama. Romanos está escrito isso. Mas não é tão notório que Jesus tenha vindo para buscar aquele que levantou o punho contra ele e falou: não, você está me enganando. Aquele que amou tão perfeitamente o homem e colocou como coroa da criação, teve que mandar o seu filho para pagar o preço do seu punho erguido contra Deus. Então,
Vamos começar, amados, a sentenciar esse tipo de sentimento dentro de nós, esse tipo de emoção, toda essa estrutura de raciocínio que Satanás colocou dentro de nós. Porque o que é que Satanás quis colocar dentro do homem e colocou com eficiência? E isso Cristo revogou na cruz do Calvário. O poder da rebelião contra Deus. Essa manifestação de manipulação é para criar a imagem de um falso Deus. Quando eu coloquei aqui, nesse ensino, teolatria, essa palavra não existe. Eu coloquei entre aspas. Por quê? Latria quer dizer adoração a Deus. Então, colocar teo seria Deus, adoração a Deus. Mas por que eu coloquei dessa maneira? Para que você e eu saibamos, tenhamos na nossa mente que nós estamos procurando fazer um Deus dentro do nosso próprio mundo imaginário, nas estruturas de pensamento e toda a movimentação da nossa alma, nós estamos criando um Deus que ele não existe. É um Deus mentiroso, que foi exatamente o tipo de manifestação que Satanás ofereceu para Adão e Eva. Come. Come. Esse Deus não é tão justo assim. Esse Deus é mentiroso. Esse Deus te engana. De verdade, a consequência da tua escolha não vai ter problema nenhum. Você não vai morrer. E é isso que o adversário quer fazer comigo e com você em todo o tempo. Falando para nós não vamos morrer se nós olharmos para Deus e falar, não, tu não me amas. Se nós olharmos para Deus e falar, tu és injusto em todas as tuas manifestações, então, tu não cuidaste de mim, tu não sabe o que tu estás fazendo. Por que o Senhor permitiu essa perda tão grande? Eu sei, eu acho que eu já contei aqui o testemunho, a maioria sabe, minha mãe foi assassinada, não é? E na época eu era nova convertida, e o Senhor me revestiu de uma anestesia, não uma alienação. Presta bem atenção que são coisas diferentes. Eu não fiquei alienada do que aconteceu com minha mãe. Fui eu e meu esposo que a encontramos. Nós sabíamos da crueldade do ato, da violência do ato, do problema que foi toda aquela manifestação ali, não é? Mas o Senhor veio e me deu uma anestesia santa. E não há dor até hoje dentro do meu coração, não há desespero, não há absolutamente nada que pudesse atrapalhar os meus sentimentos em relação à vida da minha mãe. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu poderia ter me levantado e falado para Deus, Deus, tu és injusto. Por que tu não guardaste a minha mãe? Por que tu não fizeste isso? Por que tu não fizeste aquilo? Era uma perda. Perda de uma mulher a qual eu tinha em alta conta. Perda da mulher que era o referencial ali da minha vida. Mas Deus, ele não permitiu que eu ficasse com o meu punho erguido e falando para ele, ô Senhor, então o que você perdeu que às vezes fez com que Deus fosse injusto diante dos teus olhos? Passamos aqui um problema com uma irmã muito sério, muito sério. Ela perdeu a mãe e verdadeiramente, vamos colocar assim, ela colocou as mãos na sua cintura e muito brava, o Senhor levou. Aí o Senhor teve que usar ali uma pregação para falar para ela, por acaso eu teria que te pedir licença para recolher a sua mãe? Será que não sou eu, o Deus dos céus e da terra, que sei o que eu estou fazendo? Você pensa que eu sou menino? Que eu não sei o que eu estou fazendo? E aquilo, depois dessa palavra, ela começou a ajustar os pensamentos e, graças a Deus, ela conseguiu entender que Deus fez toda uma manobra para salvar e recolher a mãe dela. Então, nós precisamos entender, amados, a justiça de Deus excede a nossa. Excede a nossa. Então, hoje, eu não sei, não é? Temos só 16 minutos. Provavelmente, nós não consigamos falar todas as coisas que eu gostaria que nós tivéssemos aí bem pautadas no nosso coração. Então, vá guardando isso no seu entendimento, vá ruminando, vá falando com Deus. Veja aqui, ó, nós precisamos lavar a nossa vida pela água da palavra. A nossa consciência em relação a quem é Deus, onde o engano entra? Ele entra na consciência. Sabe por quê? Quando o adversário consegue entrar na nossa consciência para estabelecer, como diz a palavra de Deus, uma cegueira, a nossa consciência fica olhando aquilo e fala, não, mas isso é muito terrível. Não posso decidir dessa maneira. Aí a nossa consciência fica contaminada e nós decidimos mal, porque ela perde o prumo. A consciência, quando ela é inserida de uma maneira, o Satanás consegue inserir a sua mentira na nossa consciência, ela perde o prumo. A consciência é o prumo. E aí o adversário vem e toca isso. E a partir disso ele contamina o nosso poder de decidir. Foi isso que ele fez. Pastora, mas nós estamos falando de sobreposição. Sim. Onde alguém começou a nascer dentro de você, a partir do momento em que
como é que eu posso dizer? Onde essa manifestação entrou dentro de nós de uma maneira tão profunda que nós criamos uma outra pessoa dentro de nós. Tem um ser diferente dentro de você, porque você está aí buscando andar com Deus, se deleitar no Senhor, mas tem um outro ser aí, uma outra personalidade. Não é simplesmente uma guerra de alma e de carne e espírito, conforme Gálatas, mas tem um ídolo aí, tem, entre aspas, uma entidade aí te gerenciando. Você fala, eu quero Deus, alguém fala, você vai querer. Ele te fez isso, ele te abandonou. Você não lembra que sua mãe morreu de tiro? Seu pai a matou, você não lembra? Ele vai começar a trabalhar aquilo que são memórias, sentimentos, dores, para nos manter paralisados e de dedo em riste. O Senhor. É esse tipo de manifestação que nós precisamos confrontar para que morra. Essa segunda pessoa que está dentro de você precisa morrer. Que estava dentro de mim precisa morrer. Lembra que na sexta-feira o pastor Alexandre falou? Com esse sorriso amarelo? Então, o Senhor começou a me dar a estratégia. E a estratégia que Deus me deu é confia, deleita-te, entrega e descanse. A partir disso, eu descobri algo. Eu preguei isso ontem. Eu falei, eu vou vencer esse ciclo? Me veio uma alegria da parte de Deus. Eu vou vencer esse ciclo. Então, vença esse ídolo que Satanás formou dentro do teu coração e do meu coração em relação àquilo que é o verdadeiro Deus. Nós olharmos para Deus com ranço, com mágoa. O Senhor não cuidou. Veja bem, o versículo que o Senhor nos deu. Eis que ponho em Sião. Que é Sião? É o lugar onde o novo nascimento se estabelece. É o lugar da vontade de Deus ser feita. É uma região espiritual da bondade de Deus. Que Deus nos leva para esse lugar. Aí o Senhor falou, eu ponho aí, dentro do lugar onde executa a salvação, uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Então ele está falando, quando você me recebe, você tem algo que não vai permitir que você passe vergonha. E aí, você está dentro da casa do Senhor e a vergonha chega. A humilhação chega. E aí você fala, então, mas o Senhor falou que eu não ia ser envergonhado. Agora, olha a desonra, olha a vergonha, olha a perseguição, olha a perda, olha a dor. Fulano me caluniou, fulano me excluiu, fulano fez isso, fulano fez aquilo. E você está vendo todo aquilo que você gostaria que Deus tivesse guardado e protegido, ruindo. Meu marido, como me trata? Não há nenhuma honra no tratamento do meu marido em relação à minha vida. Meus filhos me abandonaram. E aí você vai montando todo um cenário de que Deus te abandonou. E olha o que ele fala ainda. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, ou seja, dentro de Sião, pode haver alguém que descrê de que Deus o ama, verdadeiramente está interessado. O adversário, ele é especialista. Leia, lá no jardim, ele se insidiou naquele lugar para colocar uma semente de que Deus não o amava, suficiente a Adão, para ser sincero com Adão e Eva. E aí o que ele falou? Deus está escondendo. Então, olha o que Deus está falando. Para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal. Pedra angular. E, agora sim, ele vai falar o que pode ter entrado no teu coração e no meu coração como sistema religioso, como pessoas que idolatraram Deus, um Deus que deveria ter compromisso com a minha expectativa. Vou fazer um parêntese. Uma das nossas irmãs trouxe uma palavra, depois a palavra até cresceu, mas eu não lembro do resto dos exemplos. Uma das nossas irmãs trouxe a seguinte palavra: Deus não é responsável pelas suas expectativas. Com certeza, João Batista tinha algumas expectativas de como Jesus Cristo iria se manifestar. Tanto é que nas manifestações de Jesus Cristo, ele falou, enquanto estava preso, ele falou, será que meu primo, Jesus, ele não vem me salvar? Nós estávamos ali, barriga com barriga. O Senhor falou muitas coisas, que eu seria a voz do que clama no deserto. E eu estou cumprindo o meu ministério. E agora estou jogado aqui nessa prisão. Será que ele não vem me salvar? Será que ele não vai passar aqui e me tirar desse lugar? E aí ele manda discípulos para perguntar para Jesus, és tu o que havemos de esperar? Ou será que vem outro? Ou seja, a fé de João Batista estava sendo chacoalhada. E ele teria que ouvir algumas palavras que Jesus mandou para ele de recado, de volta. Talvez seja essa palavra hoje que vai tirar você desse cativeiro de achar que Jesus é injusto. Jesus falou assim para ele,
Fala para João, para ele não, para os discípulos. Fala para João que os cegos veem, os coxos andam, os surdos estão ouvindo. Fala também que os mortos ressuscitam. Ou seja, Jesus mandou uma palavra completa para ele. João, você vai morrer. Você não está cego, você não está surdo, nem está coxo. Mas com certeza tu estarás morto. Mas você vai ressuscitar. Sabe o que a irmã depreendeu dessa história? Ela entendeu o seguinte: Deus não tinha compromisso com a expectativa de João Batista. Deus tinha compromisso com o seu próprio princípio e propósito. O processo pode ser dolorido, mas o propósito será cumprido na tua vida. Então, nós precisamos entender isso. E às vezes o adversário já suscita rapidamente. Ai, mas que Deus mal não é fazer a pessoa morrer mesmo servindo ele? É eternidade. 70, 80, talvez até alguns 120 anos. Mas existe um propósito eterno, o qual Deus está cumprindo na tua vida e na minha vida. Você vai ter que decidir ou as dores ou o propósito. Já vou passar já. João Batista, ele teve que se conformar com aquela palavra. Dar a conformidade. Não é se conformar no sentido de ficar, tá bom. Não. Tomar a forma. Mortos ressuscitam. Vou morrer. Mas eu estarei com ele para sempre. Então, o Senhor, ele tem esse compromisso com a palavra dele. Agora, se você olhar para Jesus e achar que ele é uma pedra de tropeço, como aqui está falando nessa palavra de 1 Pedro 2,6,8, a pedra de tropeço e a rocha de ofensa. Arranque esse espinho que entrou em você e cresceu e se transformou uma pessoa dentro de você que te gerencia todo hoje, toda hoje. Essa pessoa precisa morrer, porque é uma iniquidade da idolatria, da teolatria, como nós colocamos aí como um neologismo, não é? Uma palavra nova. Então, pega isso e fale para Deus: Deus, tu não serás para mim uma pedra de escândalo, uma pedra de ofensa. Esse anzol que Satanás colocou dentro de mim, para que eu ficasse machucado e magoado com o Senhor, ele vai ter que sair, porque eu entendi que o Senhor é justo e está cuidando de mim. Amém? Nessa parte de João Batista, o que nós entendemos? Que aquela visita de Maria para Isabel, Isabel já estava grávida, que era prima, estava grávida de João Batista, e Maria então está grávida de Jesus. Quando Maria chega naquela casa, o menino se mexe dentro de Isabel e ela fala: que deu a honra da visita da mãe do meu Senhor. Então Isabel já sabe no espírito que Maria está grávida do Senhor, que Maria está grávida do Salvador. E ela fala assim: porque o menino se mexeu dentro de mim. Então ela estava sensível àquela manifestação. E aí depois eu fiz uma pergunta uma vez para Deus assim: por que essa mulher ficou 3 meses na casa da prima? Porque, gente, uma visita de 3 meses, de verdade, pelo menos pro meu jeitão, é bastante coisa. A pessoa ficar 90 dias na sua casa, mas é prima, tá, mas cara, vai chegando uma hora que sai, porque a sua casa sai totalmente do ritmo, sua intimidade, sua vida, fica tudo, então fica complicado. Uma semana, 10 dias, beleza, mas 90 dias. Mas era uma necessidade não de Maria com Isabel, mas era uma necessidade de Cristo para com João Batista. Então, ali a conversa não era entre as duas mulheres, elas poderiam falar da gravidez, do milagre de Deus, viveram experiências, oraram, foi tudo uma bênção. Mas o que prendeu ela ali, Jesus falou assim: fica aqui, eu preciso conversar com meu primo. E de barriga para barriga, de espírito para espírito, Jesus fala: cara, você vai nascer 3 meses antes de mim, você vai chegar lá, você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai preparar tudo, porque depois eu vou me manifestar. Então, João Batista foi ministrado dentro da barriga da mãe dele, é o que eu creio, pelo próprio Cristo, pela presença. Foi a primeira ministração que Cristo fez, de barriga para barriga. Por isso ele tinha condição de entender aquela resposta. Porque quando ele manda perguntar, pergunta se é esse aí ou se eu espero outro. Nós vamos esperar outro. E ele manda o recado. Aquilo que nós conversamos lá na barriga das nossas mães, que os cegos iam enxergar, o surdo ia ouvir, o mudo ia falar, o coxo ia andar, e o morto ia ressuscitar, está acontecendo, cara. Deu tudo certo, João. Você cumpriu a tua missão. Agora você vai morrer. Mas deu tudo certo. O que eu falei para você, nós fizemos. Fica tranquilo. Parta em paz. Então só ele podia entender aquilo. Você acha que os discípulos entenderam aquela resposta?
Você acha que os discípulos de João Batista falaram assim, cara, o que esse Jesus falou? Eu, João mandou perguntar, ele manda falar que o cego vai ver, ele não vai entender nada, mas vamos falar. Mas João sabia exatamente o que Jesus estava falando. Então tem uma resposta para você de uma intimidade, de um tempo de ministração de Jesus com a tua vida, uma coisa tão íntima, tão pessoal, que essa resposta que está chegando para você hoje, presta atenção nela. Discir nessa resposta. Ele está falando não de uma coisa presente. Fala assim, pastor, não estou entendendo o que Jesus está falando. Volta um pouquinho no tempo. Que você teve uma experiência com ele, que daquela experiência você vai entender o que ele está falando hoje. Daquela experiência lá de trás, de 30 e poucos anos atrás, que era aquela experiência de João Batista, ele podia entender aquela resposta, ele podia saber o que Jesus estava falando, porque ele tinha uma experiência. Então, existem marcas na tua vida que vão fazer você entender a resposta de hoje, que não tem sentido para ninguém, nem está tendo para você, baseado naquilo que ele conversou com você lá atrás. Hoje você vai entender. E isso vai fazer com que você fique tranquilo. Porque ele estava ali, naquele lugar, ele estava agoniando. Ele fala, cara, como é que pode? Eu fiz tudo que ele mandou. E eu vou morrer aqui nesse negócio? Eu vou ficar preso? Eu vou ficar nessa situação? Eu fiz tudo que ele mandou. Cabalmente, eu cumpri o meu chamado. João Batista tinha certeza que ele tinha feito, que ele tinha cumprido, que ele tinha anunciado. Ele sabia quem ele era, dos nascidos de mulher. Não tem ninguém maior que ele. O próprio Cristo testifica. Isabel e Zacarias, irrepreensíveis em todos os preceitos, todos. Uma genética limpa. João Batista tinha uma genética limpa, tinha uma vida espiritual saudável. Zacarias e Isabel. E aí Jesus olha e fala assim, ó, dos nascidos de mulher, genética limpa igual essa, na terra por enquanto não. Mas mesmo assim, eles estavam morrendo. Mesmo assim, ele estava preso. Mesmo assim, ele estava numa situação onde ele falou assim, Senhor, é o Senhor mesmo? Ou eu espero o outro? E talvez seja a situação que você esteja e eu esteja. Senhor, tudo isso aqui é o Senhor mesmo? Precisa tudo isso? O que João estava falando, precisa tudo isso? É dessa forma? E aí você vai ter a resposta. Cegos enxergam, mudo fala, surdo ouve, e aí só você vai entender. E isso vai te deixar manso, te deixar humilde, vai te colocar na rota de novo. Você vai voltar naquele ambiente onde você ouvia Jesus dentro da barriga da sua mãe. Você vai falar assim, cara, agora eu entendo. E aí você vai poder fluir no restante da sua vida, ainda que for uma coisa que não seja muito agradável aos teus olhos, mas você vai entender o propósito. Porque nós ficamos procurando as coisas dentro de um ambiente de necessidade. E as necessidades, elas trazem respostas terrenas, almáticas, adâmicas e que não se sustentam, porque são necessidades. Sim. E sempre apresenta uma necessidade. Sempre apresenta. Ah, agora minha necessidade é isso, mas daqui a pouco vai ter outra. Agora, se você tem um propósito, você descansa. O propósito faz com que você se aquete. Então, o que Jesus mandou de resposta para João Batista não foi uma resposta para suprir a necessidade dele do momento, mas foi uma resposta para prover ele do propósito eterno. João, propósito eterno, deu tudo certo, fica tranquilo, você está no lugar certo. Tá tudo bem. Então, descansa no Senhor. Gere isso e virá uma resposta que você vai entender para falar para você assim: tá tudo bem. Tá tudo certo, tá tudo dentro do cronograma. Continua nessa pegada. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, amanhã, vamos ver aí o que o senhor vai preparar. Amanhã vamos ver o que Deus vai preparar. Ele falou para mim, não falei, você não falar. Não vamos prometer mais nada, porque depois não faz, não vai para outro lado. Então amanhã vamos ver o que Deus vai preparar. E Deus tem algo bom para nós amanhã. Em nome de Jesus. Na verdade, amados, estou no lugar para a renúncia, não é? Já sentenciei, já está assim, Se Deus perdoa. já está assim, vamos colocar assim, né? Dentro do tipo de raciocínio que a gente vai desenvolvendo, já está pronto. Mas nós queremos que Deus, ele precisa tocar, né? Que é uma coisa que eu tenho pedido para Deus. Toque as pessoas na profundidade que elas precisam. Então, não podemos ser precipitados. Então,
Amanhã você aguarda as cenas dos próximos capítulos em nome de Jesus, tá bem? Glória a Deus. Pronto. Talvez a gente esteja decepcionado. Eu entrei em choque quando eu estava ouvindo a Bíblia uma vez num carro, eu vindo para Duartina, eu trabalhava em Bauru, e eu estava ouvindo a Bíblia falada ali, e aí, naquele momento, eu percebi que Jesus não foi no velório do João Batista. E eu levei um choque, o maior choque da minha vida, lendo a Bíblia, assim, ouvindo no caso. E eu falei em voz audível, dentro da caminhonete ali sozinho, eu falei assim: Jesus, o senhor não foi no velório de João Batista? Para mim foi um escândalo. O cara que conversou com ele de barriga para barriga, não é, naquele momento não ia ali, naquele velório, eu escandalizei. Aí Jesus, eu não fui. Eu não enterro boca profética. Se eu fosse lá, eu ia ressuscitar. Todos os velórios que Jesus chegou, ele ressuscitou. Não ficou nenhum morto perto dele. É inadmissível, é incompatível ficar um morto perto da vida. Quando ele Aleluia. chega, tem que ressuscitar. Como não tinha propósito de ressuscitar, ele não foi. E eu fiquei imaginando se ele fosse João Batista sem cabeça e a morte sapateando, com a saia na cabeça. Falando, vida, mas tá sem cabeça, se vira, busca a cabeça, põe aí, eu quero que levante. Então, se Deus tiver um propósito de ressuscitar ele na tua vida, ainda que esteja sem cabeça, se ele for, vai ressuscitar. Deixa ele Deixa ele ir. ir. Se ele chegar no velório, pastor morreu, tá sem cabeça, mas se ele for, vai ressuscitar. Se ele não for, porque o propósito acabou, ponto final e já era. Então você tem duas coisas para pensar. Se ele não veio, é porque acabou. Enterra e pronto. Agora, se ele não tenha medo da condição que pode estar certa situação, fala, cara, isso aqui não tem mais jeito. Para ele, tem. Se a vida chegar, a morte vai ter que ir embora. Seja a condição que for, 4 dias, sem cabeça, criança, ele vai ressuscitar. Amém? Então fique em paz, vamos descansar no Senhor. Nós temos visto assim, 30 e poucos nós anos. temos visto assim na nossa casa, Deus ressuscitando, coisas que estão enterrando. Então nós estamos bem assim, vivendo isso. Aleluia. Sem cabeça. Não, tem hora que eu olho e falo agora, não tem cabeça, não tem perna, não tem braço, não tem mais nada. Daqui a pouco ressuscita. Ele vem. Ele veio. E se ele vier, se ele vier, a hora que ele chegar, você vai ver a morte desesperada. Você vai Aleluia. começar a sentir isso. Glória a Deus. Porque as centelhas de vida começam a chegar, você fala, opa, tá mudando alguma coisa aqui e lá. É a vida chegando. E quando Aleluia. ela se estabelece, quando ela olha no olho da morte, ela fala, vamos, bata em retirada. Em nome de Jesus. Deixa a minha filha, deixa a casa dela, deixa a finança dela, deixa a saúde dela, saia daí. Aleluia. Aí já era, irmãos. Glória a Deus. Aí já era. Então amanhã, em nome de Jesus, nós vamos fazer aquilo que o Senhor preparar. Que Deus te abençoe e te guarde. Um excelente dia. Em nome de Jesus, está encerrado. Amém e amém. Shalom, shalom. Até Shalom. amanhã. Glória Deus a Deus. abençoe. Glória a Deus.